Olá, olá galerinha, mais uma videoaula, certo? Para a turma aí do sétimo ano, radiciação com números racionais, tá certo? Eu me chamo Raimundo José, mais uma vez, do trabalho na escola professor Ariel, certo? Vamos começar. Aqui, é bom lembrarmos um pouco a raiz quadrada de racionais, né? Esse daqui todo esse daqui que nós estamos vendo agora faz parte daquilo que foi estudado em raiz quadrada com os números naturais, certo? Prevalece também a mesma forma, tá? Então vamos lá. Para extrair uma raiz quadrada de um número racional de quadrado perfeito, é preciso que ele seja positivo, ou seja, dentro desse conjunto dos números racionais, não existe raiz quadrada de número negativo, tá certo? Então beleza, então vamos lá, esse exemplo aqui 9 sobre 25, né, a raiz quadrada, ou seja, um exemplo bem bom mesmo para a gente estar entendendo, tá entendendo? Sempre quando não aparece aqui é 2, tá? Sempre quando não aparece o índice que nós chamamos, o índice aqui, sempre quando não aparece é 2. Então a raiz quadrada de 9 sobre 25. Então tu vai procurar um número que é multiplicado por ele mesmo é igual essa fração aqui, certo? Esse número racional. Então vamos lá. 3 quinto. 3 quinto por quê? Pois 3 quinto vezes 3 quinto é igual, ó, a 3 quinto ao quadrado, que por sua vez é igual a esse mesmo aqui, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como tem ao quadrado aqui, ó, e esse daqui é o quadrado, então eu vou até associar depois esse daí, porque é a partir disso que nós chamamos de raiz quadrada, que é relacionado também ao quadrado, certo? A área de um determinado quadrado visto na aula anterior, certo? A aula anterior do sexto ano, tá bom? Então vamos lá. Mais outra aqui. Ei, professor, o senhor já veio com esse problema aqui. Olha, tem a vírgula aqui. Certo, gente? Esse daqui é um número racional também. Tá certo? É a raiz quadrada de 1,44. Certo? Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a divisão por 100, né? A divisão por 100 e retirar a vírgula. Porque quando nós fazemos a divisão por 100 aqui, esse daqui, ó, eu vou dividir por 1 e para cada um desse daqui dessa parte decimal eu coloco o zero, certo? Que isso daí nada mais não é também do que uma revisão de números decimais, né? De números decimais que nós vimos anteriormente, tá? Então nesse caso aqui eu coloco para cada um dessa parte aqui decimal eu coloco um zero. Coloco um zero após o número 1, certo? Que fica 144 dividido para 100. Agora sim, agora tem raiz, certo? Deles dois aqui. Então, nesse caso, ó, fica 12 décimo. 12 décimo, por que 12 décimo? Porque existe a multiplicação dessa fração aqui por ela mesma é igual a esse mesmo valor aqui, tá certo? Então, nesse caso aí é fácil demais, certo? Mas, professor, quando é a questão de uma raiz que aparece o negativo antes desse símbolo aqui, professor, fica também prevalece o que? O sinal, certo? Sempre vai prevalecer o sinal. Ele não pode aparecer aqui o menos, tá? Porque não existe raiz quadrada de um número negativo, certo? Mas se vier aparecer fora, então existe. Olha, eu coloquei até o 2 aqui justamente para dizer que ele pode aparecer ou não, certo? Se ele não aparecer, vai ser 2, tá? Então, nesse caso aqui, 64 sobre 81, né? Dá 8 sobre 9, por quê? Pois 8 vezes 8 é igual a 64. E a mesma coisa aqui, ó, 9 vezes 9 é igual a 81, certo? E prevalecendo quem? O sinal aqui, ó. Eu deixei para colocar aqui justamente por causa disso, tá? Sempre vai prevalecer aqui, igual vocês estão vendo aqui, vermelho aqui e vermelho aqui, certo? Fácil demais, beleza. Então vamos lá, olha, a raiz quadrada desse daqui, ó. Ei, professor, mas agora eu não tô achando nenhum número que é multiplicado por ele mesmo que dá esse valor aqui não. Esse daqui também não tem nenhum valor, porque se eu for fazer essa multiplicação de um número por ele mesmo, não vai chegar esse daqui não, certo? Então o que é que nós fazemos? Nós fazemos a simplificação, tá? Simplificamos ele aqui, ó, dividimos ambos tanto numerador como denominador por 2, certo? Se eu for dividir aqui por 2, aí vai ficar, ó, dividindo esse daqui por 2 dá 36, certo? 36 é um quadrado perfeito,
E aqui também da mesma forma, certo? Esse daqui, ó, 50 dividido para 2 dá 25, que também é um quadrado perfeito. Por que é quadrado perfeito? Porque 36 tem um número que é multiplicado por ele mesmo é igual a 36, certo? Que é a mesma coisa também que eu explico na aula lá do sexto ano de com números racionais, com números com números naturais, eu faço essa explicação aqui, porque é a mesma coisa que eu achar a raiz quadrada é a área, esse daqui vamos supor que aqui seja a área de um determinado lugar, tá? Esse daqui é a área, então o lado vai ser justamente o valor desse daqui, o resultado da raiz, certo? Que nós chamamos, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Esse daqui também. Por que dá 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, por isso que dá esse valor aqui, certo? Vamos para lá. Outras raízes, né? Essas outras raízes aqui, ó, eu coloquei aqui o menos aqui, ó, como sendo esse valor, certo? Ele não pode aparecer aqui. Se não aparecer, não existe, tá? Esse daqui é a raiz cúbica, que tem um 3 aqui, raiz cúbica, que é relacionado já ao volume, certo? Ao volume de um determinado sólido geométrico ou algum litro, por exemplo, né? Algum valor, certo? E 27 sobre 8, né? Agora aqui, por que dá esse daqui? 3 sobre 2, né? Pois essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes, tá? 3 vezes que dá, ó, 3 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque é relacionado ao volume de um cubo, certo? Por isso nós chamamos, é relacionado a volume, tá? Então por isso, ó, 3, eu coloquei o 3 aqui novamente. Por que eu coloquei 3 aqui? Justamente, ó, porque é a raiz cúbica de um determinado número. Então eu vou ter que multiplicar esse fator aqui 3 vezes por ele mesmo, para dar justamente igual a esse daqui, certo? Deu esse daqui, então beleza. Se for diferente também da mesma forma, mas no caso, antes da generalização, nós iremos mesmo adotar dessa forma aqui, certo? Aí 2 vezes 2 vezes 2. Bases iguais, soma aqui é uns expoentes, sempre tem um aqui, né? Mais um dá igual a 3, e aqui também da mesma forma, certo? Aí aqui o que nós fazemos? Esse daqui, a raiz cúbica desse daqui é justamente igual a esse daqui, porque existe essa multiplicação aqui, tá? Que dá quem? Ó, esse valor, esse mesmo valor aqui que nós chamamos de radicando, né? Então, beleza. Aí prevaleceu o sinal do negativo, certo? Por que negativo apareceu? Porque ele vem antes dessa notação aqui, que nós chamamos da raiz de um determinado número, da raiz cúbica de um número, certo? Vamos lá para o próximo exemplo. É a raiz quarta agora, a raiz quarta de 16 sobre 81, né? É igual a 2 sobre 2 terços, pois essas multiplicação aqui, eu multiplico 2 4 vezes, que dá justamente, ó, 2 elevado a 4, e assim também o 3 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá igual a 81, que é, por sua vez, ele é elevado à quarta potência, né? Elevado à quarta potência, beleza, que deu igual a esse valor aqui, certo? E fazendo uma generalização, para todo número naturais, A, B, C, D e N, diferente de zero, temos essa notação aqui. Esse daqui é índice, né? Esse daqui é o radicando. Aí nós chamamos também esse daqui de radical, né? Radical, e o valor é a raiz, né? A raiz vai dar esse valor aqui, pois esse valor aqui multiplicado a mesma quantidade de vezes aqui de n, para o nosso caso, né, vai ser justamente, ó, esse valor aqui, certo? Que o que é que nós podemos notar? Que essa operação aqui de raiz quadrada ou raiz cúbica, nada mais não é do que o inverso da potenciação, né? O inverso da potenciação, por quê? Ó, nós percebemos aqui, ó, que esse valor aqui da raiz elevado ao índice vai ser sempre igual a esse daqui, certo? Então, se for igual a esse daqui, então logo nós podemos concluir que de fato há uma raiz. Então, essa raiz aqui é verdadeira por causa disso, certo?
Beleza? Então vamos para o exemplo aqui de expressões numéricas com racionais, certo? Qual é a primeira coisa que nós fazemos em uma determinada expressão numérica? Primeiro, olha, quando há as seis operações, que é radiciação, potenciação e as quatro operações, né, já conhecidas de todos, certo? Quando é essas seis, qual é a primeira coisa que nós resolvemos? Resolvemos primeiro, aqui está a radiciação, aqui está na raiz, ou potenciação, certo? Em seguida vem a multiplicação ou divisão, certo? E em seguida, novamente, por último, vem a adição ou subtração, certo? Sempre também, uma coisa é bom deixar claro que nós devemos sempre conservar, ou seja, adquirir, colocar mesmo em mente a ordem também dos símbolos, certo? Dos símbolos aqui, do parênteses, colchete e chaves, certo? Sempre nós temos de fazer ser obrigado a fazer a seguir essa ordem, né? Então, beleza. Então, o que é que nós fazemos aqui? Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Resolvemos o que está dentro do parênteses, né? Resolvendo o que está dentro do parênteses. Mas isso garante também que eu posso resolver esse daqui que está dentro da raiz, né? A raiz quadrada desse valor aqui, certo? A raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque aqui, ó, o índice aqui não apareceu. Então, por isso que é 2. Então, nós chamamos de raiz quadrada desse daqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que é multiplicado por ele mesmo é igual a esse daqui, certo? Que o que nos garante dizer isso? Que 2 vezes 2 é igual a 4 e 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Então, beleza, por isso que vai dar esse valor aqui, tá beleza? Beleza, então vamos lá. Resolvendo esse daqui, 3, primeira coisa, qual é a primeira coisa que nós resolvemos? A divisão ou multiplicação, certo? Quando há outra operação aqui, desde que não seja radiciação ou potenciação, certo? Então, resolvendo aqui, eu resolvi esse daqui primeiro, igual tem um traço aqui, certo? Resolvendo aqui, dá esse valor aqui, né? Que como é divisão nós vimos na aula anterior, né? Divisão de frações, divisão de números racionais, nós conservamos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo, ó, pelo inverso, ó, eu investi, coloquei esse daqui para baixo e esse daqui ficou para cima, certo? Aí o que foi que eu fiz aqui? Dividi o numerador por 6 e o denominador também por 6, que ficou 4, certo? Aí 5 quarto, né? 5 quartos, aí ficou 1 multiplicado por ele, vai dar exatamente ele mesmo, igual coloquei aqui novamente. Aí menos, sempre eu continuei com esse daqui, porque ainda eu não fiz a operação, certo? Menos 2, certo? 2 a gente sabe muito bem que ele pode ser transformado em forma de fração, existe 1 de baixo. Por quê? O 2 dividido para 1 é 2, certo? Esse daqui eu fiz também, tá? Ei, professor, mas por que ficou esse negócio aqui? Aqui da mesma forma que nós vimos anteriormente, certo? Esse daqui, ó, quando tem a vírgula aqui, esse daqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, não é? 10 elevado a menos 1 que gera esse valor aqui, que menos 1, por sua vez, nas propriedades de potenciação, quando o expoente é negativo, fica exatamente 10 elevado a menos 1 fica igual a esse daqui, certo? Aquele que não estiver lembrando, reveja novamente o vídeo anterior, certo? Então, beleza, deu esse valor aqui, ó, coloquei o 1 aqui, o 1 e dividi por 10. Por que eu dividi por 1? Aí coloquei o 0 como tem só uma casa aqui após a vírgula, eu coloquei o 0 para ele. Se tivesse duas casas, professor, colocaria 2 zeros, certo? Um seguido de quantidade de zero que tiver aqui depois da vírgula, certo? Então, beleza? Beleza. Então, vamos lá, ó. Aí eu fiquei aqui com esse daqui, né? Primeira coisa, eu vou resolver o que está dentro do parênteses, né? Vamos voltar aqui novamente. Então, beleza, cheguei aqui, né? Ficou esse valor. Agora eu vou fazer a subtração de frações, né? Fazer a subtração aqui. Como é que vai ficar? Eu vou fazer o seguinte, muitos aplicam o MMC, né? Que eu fazer o MMC desse daqui, daria 4 e fazendo a multiplicação ficaria 5 menos 8, né? Que também faz parte da propriedade, né? Eu multiplico esse daqui, o denominadores, e multiplico esse daqui por esse e multiplico depois esse daqui por esse, que vai dar 8, esse daqui, né? Aí
prevaleceu o 8 aqui. E ficou 5, porque 1 vezes 5 é igual a 4 vezes 1 é igual a 4. Então ficou 5 menos 8 sobre 4. Então, vezes esse daqui. Eu nem mexi nesse daqui ainda, e nem nesse. Certo? Agora, beleza. Esse daqui ficou quanto? 5 menos 8. Ah, professor, mas como é que isso acontece? É a mesma coisa que eu for comprar alguma coisa em algum lugar. Eu levo 5 reais e gasto 8. Certo? Gasto 8. Mas tem como, professor? É, tem como, mas fica devendo, né? Tem que ficar devendo. Né? Porque tu leva uma determinada quantia menor do que aquilo que tu gasta. Certo? Então ficou devendo quanto? Ficou devendo a diferença desse daqui, 3, né? Ficou devendo 3, beleza. Mas por que, professor, ferro corte aqui? Porque é a multiplicação, certo? Multiplicação por esse. Então ficou, quando eu faço essa multiplicação, esse daqui ficou menos 3 sobre 4. Por que menos 3 sobre 4? Porque você fez essa subtração aqui do número menor por um maior, certo? Que é a mesma coisa também, se a gente for estudar a reta, colocar na reta numérica, nós chegamos também ao passo, a mesma coisa do passo da formiguinha, né? Do passo da formiguinha, se a formiguinha tiver aqui, ela, se eu for dar um passo para esquerda, se ela estiver na posição 5 da reta numérica, que é na posição 5 da reta numérica, então eu vou no sentido negativo, eu vou ter que fazer vários passos no sentido negativo, que vai dar justamente a menos 3, tá? Depois daí nós vamos ver postar números inteiros, certo? Beleza. Então aqui, ó, eu fiz a simplificação desse daqui por esse, lembrando que é esse daqui, certo? Fica a simplificação, 3 dividido para 3 deu 1, 2 aqui dividido para 2, e esse daqui dividido para 2, 4 dividido para 2 deu 2, né? Então beleza, ficou esse daqui, ficou 1 meio, né? 1 meio, que é meio, é a mesma coisa também que meio, tá? Que é metade de 1, menos 1 meio, né? Que ficou aqui exatamente, esse daqui. Aí esse daqui é a mesma coisa também, tu vai fazer igual nós fizemos aqui, certo? Multiplica esse daqui por ele, certo? Que deu 20, esse daqui por esse, que vai dar 10, né? E esse daqui por esse, que vai dar 2, certo? Beleza? Beleza. Então, deu 2 aqui, né, professor? Esse daqui deu 10. Menos 10 mais 2. Menos 10 mais 2 deve uma conta. Menos 10, deve uma conta de menos 10 e paga só 2, dá um AV de 2, então vai ficar ainda devendo, né? Vai ficar devendo, certo? Veaco, né? Ainda vai ficar devendo de uma forma ou de outra. Certo? Então aqui, ó, ficou 8 sobre 20, professor, mas é para ficar desse jeito aí. Eu vi alguns problemas que não é, tá? E na verdade não é, tá, gente? Então, ó, o que é que nós fazemos aqui? Nós colocamos aqui na forma irredutível, certo? Coloquei na forma irredutível, eu vou dividir ambos os membros aqui, ó, pelo MDC dele, certo? Então, se eu colocar na forma irredutível, esse daqui, o MDC dele vai ser igual a 1. Neste momento não é, certo? Então vai ficar aqui, eu vou dividir por 4 esse daqui e dividir por 4 esse, que na verdade vai ficar, esse daqui vai ficar 2 e esse daqui vai ficar 5, então vai ficar menos 5 sobre 2, né? Menos 5 sobre 2, certo? Esse daqui é o resultado desse problema, fácil demais, certo? Muito obrigado.